As culpas, como as pessoas, começam a existir apenas quando alguém as percebe. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Acabadora, de Michela Murgia, uma autora da Sardenha. Esse livro que saiu pela Alfaguara, ele foi publicado originalmente em 2009 e aqui no Brasil saiu em 2012. E ele ganhou vários prêmios lá na Itália. Eu decidi ler esse livro porque ele estava na lista da Helena Ferrante para Bookshop.org. Ele acabou ficando de fora do nosso projeto Ferrante Indica, que já tinha algumas autoras italianas. Então eu propus ele nas redes sociais, na aba comunidade, no Instagram, como leitura complementar aqui do nosso projeto, como uma leitura extra. E foi uma ótima escolha, eu gostei bastante da leitura. É um livro bastante fininho. Infelizmente, ele só tá muito esgotado e disponível em sebos por um preço, assim, absurdo. Eu dei sorte de comprar ele no final de 2020 por um preço super tranquilo num desses sebos, mas não sei se a lista da Ferrante se popularizou. Enfim, o livro agora tá caro pra caramba. Acabadora foca em duas mulheres, numa mulher mais velha chamada Bonaria e na sua filha adotiva chamada Maria. A história se passa na Sardenha, no vilarejo de Sorene, na década de 1950. E essa mulher mais velha, uma senhora, não se especifica muito a idade que ela tem, mas eu acredito que ela tinha ali pela casa dos 60 anos, talvez. A Bonaria Urrai, que eu passei o livro todo lendo como Bonária, tá? Mas não tem acento, então eu acredito que seja Bonaria Urrai. Decide adotar a quarta filha de uma mulher viúva. Aqui a gente está vendo esse vilarejo bastante sob o impacto do pós-guerra, né? O impacto da guerra, então é um vilarejo num período pós-guerra. E a gente então tem essas duas mulheres que estão sem marido, vamos dizer assim. O noivo da Bonaria morreu, então ela não chegou nem a se casar. E ela decide adotar a quarta filha, a filha mais nova de uma moça chamada Ana Listru, que ficou viúva também. Então ela tem dificuldade aí de cuidar dessas quatro filhas. E a Bonaria percebe que poderia, num determinado momento, adotar a menina mais nova, Maria. A Bonaria tem uma situação financeira ali naquele vilarejo um pouco melhor que a dos demais. Eu não sei se ela é pensionista ou se ela é herdeira, enfim. Mas ela não é rica, porque ela trabalha como costureira. Mas ela tem um ofício secreto, né? Que, na verdade, assim, ele é um ofício que não é dito totalmente às claras, mas que todos os adultos sabem qual é. Que é esse ofício de acabadora, que eu já vou logo explicar. A Maria, sua filha adotiva, vai criando uma relação com ela de proximidade mesmo, de afeto com essa tia, né? Todo mundo chama ela de tia Bonaria, mas a gente vai vendo que a Maria vai aceitando a Bonaria como sua mãe, e a Maria vai gozando ali de uma vida um pouco mais confortável que a da sua mãe e das suas irmãs. Né, ela não precisa trabalhar, ela trabalha, ela ajuda, porque essa adoção é uma adoção meio extraoficial, ela não é uma coisa legal, oficial, embora fique implícito que esses filhos adotivos herdam as coisas dos seus pais adotivos. Mas a situação de vida e material da Maria acaba sendo melhor que a da sua mãe e das suas irmãs. A Bonaria insiste para que a Maria estude, a Maria vai bem na escola. E isso vai afastando a Maria um pouco da maioria ali das pessoas. As pessoas começam a olhar com uma certa desconfiança, em especial sua família original, sua mãe e suas irmãs. Elas começam a olhar para Maria com uma certa desconfiança, um certo despeito por esse estudo. Quem viu aí a resenha da Devolvida, ou da Retornada, já viu que tem algumas similaridades, né? Aqui também é descrito esse contexto, um contexto um pouco mais rural, de pessoas que participam da vindima, né? De uma comunidade que se orienta por ciclos naturais, tem a época da colheita, e que é muito ligada a tradições culturais muito fortes. Esse vilarejo de Sorene, ele é marcado por uma tradição que mistura cristianismo com paganismo. Então as pessoas são muito religiosas, mas ao mesmo tempo elas fazem várias simpatias. A gente vai vendo ao longo da história como os personagens vão recorrendo a essas simpatias, como eles têm uma relação com certos objetos que eles consideram mágicos, ou de bom ou de mal agouro. Ao longo de toda a história a gente vai vendo esses pequenos momentos de superstição. E embora a Maria esteja também bastante inserida nesse contexto, gradativamente ela vai
se afastando, até porque naquele contexto ali, naquele vilarejo, muita educação para uma mulher é algo que não faz muito sentido, a não ser que ela saia de lá. Uma acabadora é uma mulher que facilita a passagem das pessoas, ela é uma facilitadora da morte. Então, quando as pessoas estão já muito acamadas, estão há muito tempo doentes, numa situação da qual parece que elas não vão voltar, essa mulher era chamada para permitir uma espécie de morte piedosa para esse doente. A bonaria, ela segue princípios éticos muito específicos. A gente vai acompanhando situações aqui ao longo do livro em que a gente vê que ela não atende qualquer chamado. Então, assim, num determinado momento, por exemplo, uma família chama ela chega lá, vê que tem um homem muito doente, mas ela conversa com o homem e vê que esse homem não está sendo alimentado. Então, assim, ele já é um senhor, mas a família meio que parou de dar comida pra ele pra ver se ele morria logo, pra ver se ele ficava mais debilitado. Nesse momento, ela diz que não, ela não vai fazer, ela não vai ajudar, então que eles precisam alimentar o pai, porque não tá na hora dele ainda. Então parece que precisa haver uma conjunção de fatores para que ela haja. Uma conjunção de fatores que inclui acabar com o sofrimento do paciente, ele tem que querer, e de certo modo o sofrimento da família também, que também tá ali desgastada naquele cuidado. A Maria não sabe direito, ela passa um tempão sem saber que a bonaria faz isso. A Maria é adotada com 6 anos, os anos vão passando. Ela percebe que a tia faz alguma coisa à noite, mas a tia vai dando cortes nela, enfim, vai dizendo pra ela não se meter. E ela, como ela é muito bem cuidada e muito bem tratada, ela acaba relevando e não pergunta mais. E para todos os efeitos, a profissão oficial, que ela saiba, da tia, é costureira. Um ofício, inclusive, que ela vai aprendendo. Acontece que a bonaria vai ser chamada a atender um pedido difícil. Um pedido que vai confrontá-la com esses princípios que ela segue, esses princípios éticos. E a bonaria vai tremer um pouco, porque essa situação específica para a qual ela é chamada faz com que ela recorde de uma situação sua do passado, uma situação que envolve uma carga afetiva muito grande. E isso vai gerar um problema entre essa tia e essa filha adotiva. A Maria vai ser informada dessa situação, que eu não vou dizer porque seria o mega spoiler do livro, mas ela vai ser informada. É nesse momento que a Maria vai descobrir, nesse único momento em que bonaria é tentada a atravessar esse limite, né, e a, de certo modo, transgredir os próprios princípios, que Maria vai descobrir o que bonaria de fato faz. E isso vai criar uma cisão entre elas. De certo modo, o fato de Maria ter sido muito cuidada, muito protegida e educada, coloca Maria numa situação de pouca compreensão dessa tradição antiga que bonaria exerce. Uma tradição que eu descobri pesquisando que existia de fato na Sardenha. A figura da acabadora existia, era um ofício de mulher e ele existia. E tem uma hora, quando elas têm essa conversa super difícil, em que a bonaria tá tentando explicar para Maria. Maria tá muito se sentindo traída porque a bonaria passou vários valores para Maria, né? Ela educou a Maria com valores muito marcados e um deles ela diz que ela não deveria mentir. E Maria se reconhece numa situação em que não só ela descobre que a tia faz algo que ela julga chocante, como ela descobre que a tia mentiu pra ela, de certo modo, né? Então ela vive essa dupla traição, vamos dizer assim. E aí quando elas vão ter essa conversa muito difícil, a bonaria diz que ela não estava pronta ainda pra entender o que ela fazia, por isso que ela não contou. E aí ela tenta mostrar o valor dessa ação. Eu não vou ler a conversa toda, a conversa começa com a bonaria perguntando para Maria, porque a Maria diz que as coisas se resolvem naturalmente, que ela não deveria apressar a morte das pessoas. E aí a bonaria fala assim, acontecem naturalmente? Será mesmo? E aí ela começa a desenvolver um pensamento. Quieta, você não sabe do que está falando. Cortou sozinha o cordão umbilical? Por acaso não a lavaram e a amamentaram? Não nasceu e cresceu 2 vezes por graça alheia? Ou você é tão especial que fez tudo isso sozinha? Relembrada de sua dependência num golpe que lhe pareceu baixo e maldoso, Maria desistiu de responder, enquanto a voz de bonaria se abaixava até se converter numa ladainha desprovida de qualquer ênfase. Outros decidiram por você no momento,
e outros decidirão quando for preciso. Não há nenhum ser vivo que chegue a seu dia final sem ter encontrado pais e mães a cada esquina, Maria. E você deveria saber melhor do que qualquer outro. A velha costureira falava com a sinceridade com que se fazem confidências a desconhecidos num trem, sabendo que jamais será preciso suportar o peso de seus olhares. Meu ventre nunca se abriu, continuou ela, e Deus sabe como eu queria, mas aprendi sozinha que os filhos precisam de tapa e de carinho, do seio, do vinho da festa e de tudo o que for preciso, quando for preciso. Eu também tinha meu papel a cumprir, e cumpri. E que papel era? O último. Eu fui a última mãe que alguns viram. Esse fragmento, pra mim, assim, é um dos mais interessantes. Ele tá... vocês sempre me pedem pra falar a página, né? Ele tá nas páginas 110 e 111. Nem sempre eu lembro, gente, desculpa. Mas ele é um dos mais interessantes porque ele traz uma discussão sobre maternidade, né? Esse é um livro que vai ter muitas discussões sobre diferentes tipos de cuidado maternal, né? Então você tem a Bonaria que adota essa menina. Esse evento que cria uma cisão entre elas faz com que Maria decida sair da Sardenha. Maria vai para Turim trabalhar como babá, onde de certo modo ela também vai exercer esse cuidado maternal. Lá em Turim ela vai tomar conta de um rapaz e da irmã dele mais nova. Então assim, na verdade ela parece que é só um pouco mais nova que o rapaz, ou talvez tivesse a mesma idade que o rapaz, então na verdade ela não teria que ser babá dele. Mas ela acaba descobrindo numa situação assim de tensão, né, de uma situação de crise, que o rapaz sofreu um trauma e ninguém sabe. E ele só conta pra Maria. E ele e a Maria começam a ter uma relação de muita proximidade e afeto depois disso. Então a gente vê que a Maria também, de certo modo, assume um papel, de certo modo, maternal em relação a esse rapaz. Mas, por fim, essa descrição que eu acabei de ler da mãe da morte, né? A mãe na morte. Então, assim, se você quando nasce precisa de uma mãe para te receber, ao longo da vida você precisa de outras mães para te cuidar. E essa me parece ser bastante uma visão comunitária, que talvez fizesse muito sentido nesse contexto da Sardenha, que é uma região mais rural, é uma região mais tradicional, um lugar menor, nesse vilarejo específico de Sorene, onde as pessoas talvez fossem mesmo meio que cuidadas por uma comunidade, né, e não só por uma família nuclear. Então essa ideia de que ao longo da sua vida vai haver outras mães para cuidar de você, e de que Bonaria foi uma dessas mães para Maria, numa situação em que Maria estava ali meio que sobrando, né, naquela família, né, numa família que, passando por grande dificuldade financeira de subsistência, a Maria estava sobrando. Então a Bonaria fala desse cuidado na morte. Propiciar a eutanásia seria um tipo de cuidado também. E ela fala que e seria um tipo de cuidado para o doente. De certo modo a gente vai vendo ao longo da narrativa também para a família. Eu gosto muito no romance dessa retratação de uma realidade de vilarejo com um foco nas figuras das mulheres e nas tradições das mulheres, porque aqui a gente vai acompanhar essa situação a situação do casamento, por exemplo, também essas coisas dos ciclos, da vindima, dos cortejos no sentido de cortejo amoroso mesmo, né? Do desenvolvimento do amadurecimento, do crescimento do amadurecimento da Maria nesse contexto, da relação entre as mulheres, né? De como todo mundo sabia o que a Bonaria fazia e havia um certo respeito velado, mas havia uma espécie também de medo, né? Como se a Bonaria ela trabalhasse com algo muito sério, né, e com algo muito místico. Então, assim, como o elemento mágico é muito presente nesse vilarejo ainda, e isso acaba fazendo da Bonaria uma criatura um pouco misteriosa e assustadora, às vezes. E é muito interessante como a Michela, ou Michela, eu nunca sei as pronúncias do italiano, como ela consegue mostrar esses diferentes modos de cuidado comunitário. É muito interessante também como os personagens vivem o contraditório. A construção das personagens, para mim, é muito importante aqui, é muito marcante, em especial a da Maria e a da Bonaria, porque elas são mulheres que vivem o contraditório, né? As duas se reconhecem com determinados princípios que vão fraquejar num determinado momento, quando elas forem confrontadas com momentos de grande dor, com momentos de grande sofrimento, seja o seu próprio sofrimento ou o sofrimento de uma pessoa muito próxima. Então, a gente vai ver o confronto do racional e do emocional aqui,
né? E de como nem sempre as pessoas conseguem ser coerentes com aquilo que elas acreditam, né? Então, o modo como a Miquela traz o contraditório na vida dessas mulheres, né, na tensão da vida dessas mulheres, eu acho que é muitíssimo bem construído. Tem uma outra coisa interessante que também me fez pensar muito na obra da Helena Ferrante, né? Tem muitos ecos na obra da Helena Ferrante aqui, se a gente pensar que a Ferrante poderia ter indicado esse livro. Tem essa situação dialetal, a gente aqui percebe como o italiano praticamente não é falado em Sorene e como isso causa uma confusão na Maria, porque a Maria não entende porque ela está estudando italiano, se ela não usa isso em lugar nenhum, no lugar onde ela vive ninguém fala italiano. Mas a Maria, nesse momento que ela se afasta da Bonaria e vai ser babá em Turim, ela acaba usando, né, o italiano. A Bonaria preparou a Maria para mais possibilidades do que aquelas ali de Sorene, que é algo que, de certo modo, a gente vê nos livros da Ferrante, é algo que a gente vê, de certo modo, na história da Lenú, na tetralogia napolitana. Mas acho que uma coisa que também dialoga muito com a obra da Ferrante é essa coisa da interferência masculina na vida das mulheres, porque a vida dessas mulheres aqui, apesar de elas serem umas mulheres muito ligadas à tradição e terem papéis muito específicos, coisas importantes na vida delas aconteceu por causa de um homem, né? Então você vê que Bonaria fica solteira a vida inteira porque o seu pretendente morreu ou sumiu ou não voltou da guerra. E o mesmo acontece com a viúva Listru, que é a mãe da Maria. Porém, os momentos crise do livro, o momento em que Bonaria é tentada a ultrapassar lá a linha dos seus princípios éticos, é para ajudar um homem. É para ajudar um homem com algo que é muito importante no mundo dos homens. Com algo que é muito valorizado no mundo dos homens, né? E que ela relaciona a uma memória sua afetiva que envolve também um homem. E a Maria vai descobrir desse ofício da tia também por causa de um homem. Então, assim, as coisas mais sérias que acontecem aqui no livro, na vida dessas mulheres, acontecem por causa da interferência de um homem, né? Então, por mais complexo e rico e forte que seja o universo dessas mulheres, elas ainda são o tempo inteiro atravessadas pelo desejo, pela vontade de um homem, né? Isso muda as coisas de modo muito drástico ainda. O que mostra que ainda são comunidades muito marcadas por um machismo grande, enfim. O estilo do texto da Miquela é muito gostoso de ler, é um texto simples, é um texto direto, mas em vários momentos ele tem assim, um quê de poético. Ela faz umas comparações muito bonitas e eu acho que ela consegue caracterizar muito bem Sorene, como esse vilarejozinho que se orienta pela vindima, onde os ciclos se repetem, onde a vida segue um ritmo mais lento e você quase esquece em alguns momentos que essas pessoas vivem na década de 1950, né? Quando de repente alguém fala de jeans, você toma aquele susto, né? E eu acho que ela consegue transportar bem a gente para esse ritmo lento de um vilarejo. E eu gostei muito, eu fui totalmente sugada pela história e eu acho que ela desenvolve os personagens muito bem. Eu fiquei apaixonada pela Bonaria, assim, é uma personagem muito forte. A Bonaria é uma mulher muito incisiva, é uma mulher que não se abala, né? É uma mulher que raramente mostra a fraqueza emocional na frente das pessoas. É uma mulher muito sincera, é uma mulher muito independente. É quase uma figura mitológica ali naquele vilarejo, né? Uma mulher que mora sozinha, uma mulher que já tem uma certa idade, uma mulher que faz um ofício difícil e uma mulher com quem ninguém tira farinha, né? Então, assim, é uma personagem muito fascinante, realmente. E a Maria cresce ali como aquela menina meio ingênua que vai perdendo a inocência, de certo modo, né? O fato de ela ser adotada faz com que ela fique um pouco afastada das tradições normais dos ciclos da vida das mulheres, porque ela não acompanha tão de perto o desenvolvimento das irmãs mais velhas, e quando ela tem que participar de um casamento, de um enterro, de algo assim, ela fica numa espécie de entrelugar, porque ela já é mais protegida do que os outros. Eu acho que boa parte da questão do conflito, no caso da Maria, é porque Maria vai sendo poupada depois de adotada, ela vai sendo poupada dos sofrimentos normais pelos quais essas pessoas vivem e que fazem parte dos seus ciclos de vida.
né? Como ela vai sendo mais poupada, mais protegida, ela talvez não entenda o peso de lidar com esses sofrimentos. O que acaba criando essa relação um pouco contraditória, até um pouco trágica, de o excesso de amor e de cuidado de Bonaria vai, na verdade, criando uma distância de compreensão em relação ao que Bonaria faz. Então, eu achei o livro muito bem sacado, eu gostei muito do texto, adorei ter incluído esse livro como leitura extra. Se você tinha o livro, ou conseguiu o livro, conseguiu ler, me contem aí o que vocês acharam, se vocês gostaram, enfim, se já tinham ouvido falar da Michela ou da Miquela, enfim, preciso aprender a pronúncia do nome da autora. É isso, muito obrigada a todos pela companhia no vídeo, obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho, beijinhos e até a próxima. Tchau.